Fala, torcedor do time, principalmente time mais odiado, né, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, ele, o Dallas Cowboys, que depois dessa derrota para o Carolina Panthers de 30-27, eu tenho certeza que não só a gente aqui que vai gravar esse podcast hoje, mas todo torcedor do Dallas Cowboys tá com os piores sentimentos em relação a Matt Eberflus, Jerry Jones e companhia limitada. Mas antes da gente falar mal da defesa inteira, né? Não sobra um naquela defesa. Apresentar a galera que está aqui hoje, né? Então, primeiramente, Gustavo, que quem está ouvindo pelo Spotify não vai ver, mas o nome dele aqui tá como Fora Eberflus e não temos defesa. Manda um oi pra galera. Oi. Só dá pra falar isso. Oi. Mais nada. Pode pular, filho. Não tem o que falar. Eu quero só xingar hoje. Eu quero cornetar. Pode falar. Pode passar pro próximo aí. Além disso, hoje viemos também com o Arthur Carvalho. O Thiago hoje tá super corrido. Infelizmente, o nosso primeiro trabalho atrapalha o nosso segundo trabalho no Blue Star Brasil. Então, hoje, o Thiago deixou eu com essa responsabilidade de apresentar o podcast. Mas, Arthur, se apresenta, manda um oi. Você vai falar mais alguma coisa fora do que o Gustavo disse, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo a gente. E vamos falar sobre essa derrota vergonhosa que teve aí, que a gente tem só o que xingar, principalmente o Eberflus, que é um cara que deveria já estar desempregado hoje. Cara, exatamente, né? A gente, durante a transmissão do jogo, cada hora que a defesa aceitava uma corrida do Rico Daldo, a gente ficou decepcionado, né? Eu e o Gustavo, que a gente tava ali torcendo e comentando sobre o jogo. Praticamente todo mundo viu o jogo, né? 30-27 para o Carolina Panthers. Rico Daldo, acho que teve mais de 200 jardas totais, novamente, né? Se não teve, chegou muito perto disso. A defesa no total, cedeu muitas jardas. O Tetaiora McMillan marcou TD em cima da gente, não pressionamos. Então, acho que o foco desse podcast hoje é falar mal na defesa. Então, vamos começar com um cara que está assim, se segurando o máximo possível para soltar todos os cachorros em cima do Matt Eberflus. Gustavo, o que você tem para falar sobre a nossa defesa nesse jogo contra o Carolina Panthers? Bom, quem escuta a gente não tem culpa, né? Acho que não pode ser mal educado. Deixa eu dar uma boa tarde, bom dia, boa noite aí pra quem tá ouvindo. Cara, eu acho que o sentimento, não só meu, mas todo mundo, quando o Vinícius abre o podcast falando que eu acho que qualquer lugar do mundo, seja em mandarim, japonês, alemão, espanhol, havaiano, hebraico, que alguém que esteja falando dos Cowboys essa semana, que acho que é um consenso ainda, aquela coisa que não precisa falar a mesma língua, mas o sentimento é o mesmo. Eu acompanho os Cowboys faz muitos anos, acompanho futebol americano faz muitos anos, mas rara as vezes que eu vi uma defesa tão horrorosa, tão vergonhosa, tão medonha, como essa que a gente tem visto, e nesse último jogo foi algo assim surreal. Para quem não está começando a acompanhar futebol americano agora, acompanhar os Cowboys, que começou a acompanhar agora, escolher o seu torcedor dos Cowboys, lamento, bem-vindo a ser trouxa igual a gente. Só exemplificando, é tipo aquele time de futebol que quer derrubar o técnico, quer derrubar o presidente, quer derrubar todo mundo, que toma 6, 7, 8-0 aí, e a coisa que acontece é que o treinador não pode voltar para casa, cara. A forma que aconteceu domingo foi uma coisa assim surreal, vergonhosa. Não se salva um, cara. Do defensive tackle até o strong safety, o cara que, sei lá, carregou a água, colocou a bandagem no tornozelo de algum jogador de defesa. Para mim, sendo jogador, tinha que voltar a pé, cara, pro Texas. E o Eberflus não dá, cara, não dá. É o tipo de coisa que, assim, quando o Arthur fala, o Eberflus já tinha que ser mandado embora, não tinha que acontecer alguma coisa. E a esperança é cada vez pior, cara. Esse jogo aí foi a pá de cal na esperança que tinha em cima do Eberflus. Boa. Arthur,
você postou, né, algumas boas informações lá no Twitter do Blue Star Brasil, principalmente sobre métricas de números da nossa defesa, né, cara? E, assim, a situação da defesa hoje é totalmente preocupante. Nós parece que caminhamos para ir em direção a uma das piores defesas da história da NFL, né? Não só do Dallas Cowboys, mas parece que está indo para uma das piores da NFL. Não sei bem, você pode me explicar melhor. E assim, cara, nós trouxemos um coordenador defensivo que veio com muitos bons números, tanto do Chicago Bears e do Indianapolis Colts. Primeira coisa, com o seu estilo de jogo, a sua identidade, né? Dallas veio com uma identidade defensiva não correta, mas específica. Primeira parte. Além disso, renovamos com alguns jogadores, né? Renovamos praticamente com um grupo de safeties inteiro, Donovan Wilson, Marquise Bell, Juanier Thomas. Renovamos agora com o cornerback, com o Blend. Diggs está renovado há 2 anos. Trouxemos o Kareem Elam, trouxemos os 2 linebackers titulares, que provavelmente foi pedido do Matt Eberflus, né? O Kenneth Murray e o Jack Sanborn. Renovamos com Oza. Além disso, trouxemos alguns defensive ends. Então, assim, cara, qual que é o problema dessa defesa? O que a gente traz? O que tá acontecendo pra gente ter esses números tão horríveis nessa temporada? Assim, a defesa, ela acho que começou completamente errado, porque o coordenador defensivo, ele não está potencializando o que o jogador tem de melhor. A secundária de Dallas ela é boa jogando homem contra homem. Ele está jogando sempre em zona. Então, assim, está sendo uma temporada completamente vergonhosa. Dallas é o time com pior, é o último time da liga em pontos sofridos por jogo, em jardas totais cedidas, em first down terrestres cedidos, em conversão de terceira descida. Esse é só os que Dallas é o pior da liga. Aí, em passes completos, o time é o 29º, e em jardas por jogada, o time é o 30º. Então, assim, tá tudo errado na defesa. Os jogadores que o Eberflus pediu para trazer são os piores da defesa. A dupla de linebackers não consegue parar a corrida e não consegue cobrir o passe. Então, de qualquer forma que o ataque jogar contra o time vai ser completamente exposto. Eu acho que uma mudança de filosofia é a única salvação para essa defesa, porque ou o Eberflus aceita que o que ele planejou para a temporada deu errado e ele tenta mudar, ou então o time tem que mudar ele. Mas, sim, infelizmente, hoje o Jerry Jones já deu uma entrevista afirmando que ele meio que afirmou que o Eberflus foi uma escolha dele, que não foi do Schottenheimer, e que ele e o Stephen Jones, o filho dele, né, tem total confiança e que não vai haver nenhuma mudança. Então, assim, a perspectiva de melhora está bem difícil. Não, cara, assim, né? A minha, não seria indignação, mas eu não consegue entrar na minha cabeça que o cara conseguiu ter uma defesa boa, cara, no Chicago Bears. Que ele não tinha um ataque bom, mas tinha uma defesa muito boa em números, em métricas. No Indianapolis Colts, a mesma coisa. Eu confesso que eu não lembro quanto tempo demorou para isso acontecer. Eu fiquei de perguntar para algum torcedor do Colts, para algum torcedor do Bears, que, né, tenha mais esse contato, que poderia nos dizer sobre isso, mas não deu tempo de ir atrás dessa informação. E aí eu não consigo entender o porquê que em Dallas não funciona, cara. Por que só no Cowboys isso não acontece? Eu não lembro onde eu vi hoje. Eu vi que algum insider de Dallas postou sobre comparando a defesa atual de Dallas com o primeiro ano dele em Indianápolis e o primeiro ano dele em Chicago, né? A de Dallas é a pior disparada, mas a situação no primeiro ano dele, nesses outros 2 times, não era tão melhor. Ele sempre ficou entre as 10 piores defesas da liga no primeiro ano. Aí ele teve uma melhora muito grande. Principalmente porque o esquema dele precisa muito que os linebackers joguem bem. E em Chicago ele tinha o Shaquille Leonard, Chicago não, em Indianapolis. Ele tinha o Shaquille Leonard e em Chicago ele tinha um linebacker muito bom também, uma dupla muito boa. Eu não lembro agora o nome deles, mas eu sei que a dupla é uma das melhores da liga.
E aí vem para Dallas com Kenneth Murray e Jack Sanborn, né, cara? Isso. Que foram escolhas dele, né? E o Kenneth Murray tá recebendo 8 milhões de dólares por essa temporada. Então, assim, é um contrato alto para um cara que tá prejudicando a defesa. Não, e era um cara que quando aconteceu a troca, eu lembro que eu ainda estava em viagem, né? Eu estava no Peru e falei assim, cara, por que a gente trocou pelo Kenneth Murray que nunca, acho que estava no Titans ou no Chargers, não lembro, mas assim, nunca correspondeu às expectativas da posição que ele foi selecionado. Ele foi um jogador de primeira rodada, eu acho que dentro do top 20, mas nunca demonstrou isso durante seus anos lá, seus anos de contrato e de calouro. E, cara, Dallas foi lá, como você falou, pagando 8 milhões para um cara que, beleza, é titular, mas que tá trazendo nada pra gente, tá? Você postou aqui no nosso grupo sobre notas do PFF, o cara tá em 126 de 137 linebackers da liga inteira, né? Tipo assim, o cara é titular. É uma vergonha. São 32 times. Vamos pôr aí que são 2 linebackers titular, dá 64. Ele é 126 a posição dele. Então, assim, ele é pior do que os 2 reservas dos outros times. Então, é triste. Não, cara, é complicadíssimo. Então, assim, pro Gustavo, cara, que mudança poderia ser feita? Não só mudança, mas eu digo assim, cara, será que é o QI dos jogadores do Cowboys que não consegue? Porque a gente vê alguns momentos durante algumas partidas que a defesa tá batendo cabeça. Tem uma jogada de quarta descida contra o Panthers, que eu acho que é o Blend, né? Eu não sei se é o Blend ou se é o Willan. É uma quarta para 5, o cara tá 15 jardas longe do defensor, só ele. E o passe vai em cima dele. Então, assim, cara, além do problema de esquema, será que não tem um problema de QI? Da falta de QI de jogador em Dallas? Sei lá, eu acho, até esses dias, essas últimas semanas, eu acho que quando o Eberflus falou que, acho que até o Arthur que trouxe a informação, até falou em grupos assinantes, o Eberflus acho que tá chamando nosso jogador de defesa meio de burro mesmo, que ele tá falando que ele quer uma laranja e os caras estão plantando limões. Aí ele falou, vou fazer diferente para ver se os caras entendem o que eu tô falando. Aí eu falei, pô, beleza, acho que agora vai, né? Mas parece que piorou. É tipo aquele meme lá, tava ruim, agora parece que piorou e o negócio não evolui. A gente pegou aí times piores que a gente. Porra, pegou Bryce Young, pegou Justin Fields, pegou Caleb Williams. Não é que pegou caras assim, top de linha, podem se tornar. O Caleb Williams e o Bryce Young podem se tornar grandes jogadores que são novos ainda, mas estão longe disso. Não sei, eu acho que não gosto muito de teoria de conspiração, mas no mundo da NFL é muito difícil, até porque são 53 jogadores, né, na defesa. Vamos suponhamos que metade seja jogador de defesa, um terço disso seja jogador de defesa. Se tivesse acontecendo alguma coisa interna lá, eu parto do princípio que talvez estejam fazendo alguma coisa. Se fosse no Brasil, eu ia falar que tá o salário atrasado dos caras, velho, não é possível. E se eu sou jogador do ataque dos Cowboys, eu chego no treino, eu vou querer, no vestiário, eu vou querer catar os caras da defesa pelo pescoço, porque eles não estão fazendo absolutamente nada. Mas nada. Tá uma coisa assim, jogando profissional contra o high school, o college, sei lá, porque tá muito feio. E eu, sei lá, o Jerry Jones, não sei o que o Jerry Jones o que tem que fazer é tirar o Eberflus. Basicamente é isso e essa mudança de mentalidade, igual o Arthur traz falando, ele não consegue potencializar nossos jogadores. Mas será que os nossos jogadores de defesa realmente querem ser potencializados por ele? Até que ponto ele tem o time dele na mão? O time defensivo, eu digo, né? Será que o Eberflus tem os jogadores de defesa na mão dele de fato? Será que os caras estão jogando, correndo por ele? Eu não tenho essa impressão. Essa semana, ele e o Diggs trocaram em direta, né, na entrevista coletiva, antes do último jogo. Né? O Diggs falou que o time jogou mais marcação man-to-man e eles melhoraram. Aí o Herbert foi e deu em direto, falando que não é assim que ele gosta que joga, não é assim que vai continuar, e meio que é isso que o Gustavo falou. Eu acredito que o Diggs é o líder desse grupo, junto com alguns jogadores que não querem o Herbert, é esforço mínimo.
Então, assim, tudo indica que só vai piorar. O Gustavo falou sobre os quarterbacks que a gente enfrentou aí. A gente enfrentou Bryce Young, Justin Fields, Jordan Love, Caleb Williams, Russell Wilson e Jalen Hurts. Eles somados completaram 72% dos passes, com média de 270 jardas por jogo. O time tomou 15 touchdowns e só teve 2 interceptações. O rating combinado é o maior da história, 117. Então, assim, a defesa está cedendo o maior rating da história contra a sequência dos piores quarterbacks que a gente vai enfrentar. A gente ainda enfrenta Mahomes, a gente enfrenta Goff, a gente enfrenta Herbert, enfrenta o Hurts de novo. Então, assim, era uma sequência para a gente sair com um recorde positivo para ter alguma esperança. Mas a defesa está sendo historicamente ruim. Não, totalmente. Tá péssima essa situação. E, cara, só para terminar a defesa, vai ser a pergunta para os dois, né? Mas vamos pro Gustavo primeiro e depois o Arthur responde. Cara, tirar o Eberflus é a solução? Se sim, vai colocar quem no lugar dele? Boa pergunta. Boa pergunta. Muita ajuda a quem não atrapalha. Talvez, sei lá, um treinador de linha defensiva, treinador de linebacker, treinador de DBs, qualquer coisa que não seja o Eberflus, cara. Eu não tenho esse conhecimento todo aprofundado sobre o mercado de trabalho em treinadores, coordenadores defensivos nas universidades, ou que já passaram pela liga. O Jerry Jones, o Stephen Jones tem um problema e hoje, primeiro você resolve o problema. Se o Eberflus está ali e os jogadores não estão jogando para ele, a primeira coisa é você tira ele. Depois você corre atrás de resolver um outro problema. Você corrige o problema que você tem hoje nas mãos. Porque ele estando lá ou não estando, eu entendo que está dando na mesma. Então, retira ele, já dá aquele choque de realidade na defesa, fala, porra, a gente não tá fazendo porra nenhuma. O cara que a gente não gostava, ou que a gente não jogava, já não tá mais aqui. Não acredito que no nível de NFL, no nível Dallas Cowboys, nenhuma pessoa ali do coach staff nosso, da parte defensiva, não tem a capacidade mínima cognitiva, técnica e de experiência para ser um interino até que se chegue um treinador defensivo, um coordenador defensivo oficial. Para uma semana, 2, 3 semanas que seja, eu acho que não levaria tudo isso. Então hoje, primeira coisa, teria que tirar o problema que tem. Soluciona o primeiro problema, depois você pensa nos demais. E aí, Arthur, você? Eu acho que é uma situação bem complicada tirar o coordenador defensivo, porque a gente não pode entrevistar ninguém de outro time nem de outro time, nem do college. Então, assim, teria que ir com alguém que está na comissão técnica. Eu, pessoalmente, eu acredito que é a única solução para o time. A única solução é o Eberflus sair. Ou coloca o coordenador de linha defensiva, ou coloca, né? Isso, que eu acho que seria a melhor opção, ou coloca o coordenador de special teams, que apesar de ser um péssimo defensive coach, ele tem experiência chamando de jogada, coisa que o coordenador de linha defensiva não tem. Então, assim, eu acho que Dallas precisa fazer isso, mas o Jerry Jones já tirou todas as esperanças de que isso vai acontecer. E hoje ele também falou que ele pode usar algumas escolhas para troca, mas ele também não tem nenhuma troca em mente. Eu tenho a impressão que não vai acontecer nada. Vai manter o Eberflus e não vai acontecer nenhuma troca. Eu acho que com a qualidade do ataque de Dallas, uma troca dando um impulso na defesa para ela deixar de ser a pior e ser a segunda pior da liga, eu acho que o ataque já conseguiria vencer jogos. Eu até vi uma estatística agora que se Dallas tivesse a média de pontos que uma defesa toma, quer dizer, ele defesa 16 ali da liga, né? Dallas teria um recorde de 5-1. Então, assim, o ataque vai conseguir carregar esse time até onde a defesa deixar. E sem uma mudança drástica na comissão técnica, eu acho que
a gente está com a temporada perdida. Eu só fiz essa indagação porque não tem resposta certa ou errada, até porque nosso sobrenome não é Jones, né? Então a gente não tem força pra nada. É muito mais só pra abrir essa questão e o debate, né? Porque assim, eu sempre penso, cara, o Arthur falou do Sorensen e eu acho que ele foi um dos piores DCs do Niners nesses últimos anos. Sempre teve mudanças. Foi o Saleh um ano, depois teve um outro, o DeMeco Ryans, cada um saiu para ser head coach, e o Nick Sorensen acabou sendo um dos piores entre toda essa galera, mas é uma opção, porque por ter experiência, e também, cara, eu fico pensando assim, o resto do staff defensivo de Dallas, eles têm experiência de tempo na NFL, na liga, e de como técnicos, de treinadores, mas acho que nenhum deles possui experiência como coordenador defensivo, né? E lógico, ok, deu certo, tá dando certo no ataque com o Clayton Adams, mas será que a gente conseguiria replicar isso na defesa? Não sei. É algo que a gente vai ficar na cabeça aqui. O Clayton Adams não está chamando de jogada, então acho que para ele fica mais fácil. Então, assim, colocar um cara no meio de uma temporada para chamar as jogadas de uma defesa sem ele ter experiência nisso, eu acho que é bem difícil, é bem complicado. Eu acho que o Jerry Jones não faria. Esse acho que é o maior dos problemas. E, cara, comentar rapidinho só sobre o ataque, né? Mesmo numa partida de derrota, nós tivemos diversos bons momentos, né? Dak continua no seu nível altíssimo. George Pickens já bateu o recorde de TD de uma temporada dele só em 6 jogos, não é mesmo? O Arthur postou sobre isso. Jake Ferguson continua. Não vou dizer valeu o contrato, porque já seria demais. O Thiago e o Gustavo falam que é o melhor TE da história do Dallas Cowboys. Mas tá jogando muito bem, tá sendo essa válvula de escape pro deck, né? Junto com o Pickens. Então, assim, o ataque com a linha ofensiva, eu acho que, cara, eu não lembro se foi o TJ Bass ou um deles que só cedeu uma pressão no jogo de domingo, alguma coisa assim do tipo. Ainda tem algumas falhas na linha ofensiva, mas a gente consegue ir bem. Eu não sei o que aconteceu, né, nesse jogo pro ataque corrido não ter engrenado. Não sei se a linha defensiva deles conseguiu, o coordenador defensivo organizou isso, mas vocês têm algo para falar de bom do ataque rapidamente? Eu tenho. Que o ataque, eu acho que para mim, nos últimos 10 anos aí, se não é o segundo, é top 3 dos melhores ataques que eu já vi dos Cowboys. Nos últimos 10 anos, Boa. tá? Desde o início era Dak Prescott. Eu acho que o ano de estreia dele, para mim, foi o melhor. Ele jogando com o Zeke. Aquele ano que nós chegamos nos playoffs e ganhamos do Seahawks e perdemos depois para os Rams. E esse ano, o nível deck e o ataque jogando, o casamento dele ali com o Clayton Adams e o Schottenheimer na parte ofensiva são raros a cornetagem, então não dá para culpar um time por derrotas, sendo que seu time está pontuando, liderando várias estatísticas ofensivas. Não tem que falar um lado do nosso ataque, cara. Uma coisinha ou outra, mas isso aí é muito pontual. Eu acho assim que Fala aí, Arthur. o ataque dessa temporada, junto com o de 2016, é o ataque mais completo que a gente viu com o deck de quarterback, porque nos outros anos ou faltava um wide receiver 2, ou faltava um running back, sempre tinha algum problema. Essa é a primeira vez que não tem nenhum falar assim, não, essa posição aqui tá faltando alguém. Nesse último jogo, foi o pior jogo da linha ofensiva nessa temporada, e não foi um jogo totalmente ruim. Eu acho que a DL dos Panthers ela é muito boa, tem 2 jogadores excelentes. Então, era assim, Dallas precisava insistir no jogo terrestre para abrir mais o campo para o passe. Tanto é que essa falta de jogo terrestre no último quarto foi o que fez eles mandarem muitas blitz naquele último drive do ataque, que o primeiro passe foi um screen e os outros 2 foi check down. Então, assim, Dallas devolveu a bola para eles faltando mais de 6 minutos e não teve a bola mais. Eu acho que aquela chamada, assim, o Schottenheimer mesmo disse, né? Que aquela chamada dele, da screen, daquelas chamadas de ataque, foi porque ele não imaginou que o time não teria a bola novamente. Então, assim,
se passasse pela cabeça dele que Dallas não teria a bola de novo no ataque, eu acho que as chamadas teriam sido mais agressivas. E eu acho que a partir de agora é assim que ele vai acabar chamando o ataque. Vai ser aquele ataque de jogo de 50-40. Vai ser daqui para frente de Dallas. Então, o ataque a gente tem que ter assim, esperança no time por causa dele. Cara, exatamente. E só para últimas coisinhas para a gente continuar, né? A gente é literalmente o primeiro em ataque e o último na defesa, né? É uma dicotomia surreal. E para mim, falta uma experiência de liderança na defesa. A gente tem no ataque, a gente tem o Deck, a gente tem o Lembe, que já tá há muitos anos no time. Tyler Smith é uma liderança na linha ofensiva, mesmo sendo novo. Mas, cara, a gente tinha o DeMarcus Lawrence no passado, até ano passado, né? Mas aí você vai ver o resto da galera, cara. Malik Hooker nunca foi esse cara, mesmo já sendo experiente, já estando há bons anos lá. Sobra, sei lá quem? O Diggs? Mas o Diggs, você vê que esse cara, o Diggs não é esse cara da responsabilidade, da liderança, né? E falta esse nome, a gente não tem esse nome de cara ser experiente, já tá sendo um pouco mais velho, e que também puxe, seja vocal nessa questão de liderança na defesa. Eu acho que isso também acaba complicando demais, cara. Era para ser o Diggs, né? Mas eu acho que ele não quer estar nesse time mais. Eu acho que o fim dele em Dallas está bem próximo. Eu acho que ele pode ser cortado ano que vem já, tranquilamente. Mas seguindo, né? Temos que os preparativos para o jogo de domingo contra um rival de divisão, o Washington Commanders, né? Às 5h25 da tarde. Mas antes da gente comentar sobre a parte do Washington, né, cara? Arthur, tem algumas novidades sobre lesões, né? Jogadores que podem voltar, coisas assim do tipo. Hoje já teve jogador dispensado também, né? Uhum. O time, essa semana, deve ter de volta o Booker, o Tyler Booker, o Sid Lamb e o Cavante Turpin? Avonte Turpin, isso. E o Jack Sanborn também deve voltar na defesa. Não que vai ser de muita ajuda, mas ele também volta. E o time tem que tirar da IR essa semana o Jonathan Mingo e o Kellen Carson. Hoje, Dallas dispensou o wide receiver Jalen Cropper, justamente porque vai ter a volta desses dois wide receiver. O time espera que ele passe pelo waiver e assine com o practice squad do time, mas qualquer outro time aí pode pegar ele nessa waiver. E uma notícia importante também é que após a bye week, o Overshawn já deve retornar ao time. Mas vai retornar ou vai abrir a janela de 21 dias ainda? Depois da bye week? O Jerry Jones não especificou. Ele disse que após a bye week a gente vai ter o Overshawn de volta. Eu imagino que o Overshawn deve jogar só no Thanksgiving contra os Chiefs. Eu acho que o primeiro jogo ali depois bye é contra os Raiders. Eu acho que ele vai acabar usando essas 2 semanas aí para treinar, porque contra o Chiefs é numa quinta-feira, então a semana curta, eu acho que ele vai usar esses 10 dias aí para treinar. Boa. E, cara, você falou, né, o Mingo e o Carson devem ser ativados, e acho que até por isso o Jalen Cooper Moreno foi dispensado, por conta que tem que abrir vaga pro Mingo. Alguém vai ser dispensado da secundária para abrir vaga pro Kellen Carson. E, cara, eu ainda tenho esperança, algum tipo de esperança no Kellen Carson. Eu acho que ele foi jogado demais no fogo, na fogueira, acho que ano passado, né? Por conta das lesões da secundária. E eu acho que, assim, tendo um pouco mais de calma, sem necessidade de já ser o titular absoluto, ele pode ter um desenvolvimento interessante aí, pensando até em níquel, quem sabe. O problema maior da volta dele é que ele destacou no college jogando marcação homem a homem. E com essa marcação em zona de Dallas, eu acho que vai ser bem prejudicial a ele. Aí isso aí complica demais, né, cara? E se a gente precisa de alguma mudança, pode ser que trazer um jogador, né, via troca possa ser essa chave de diferença na defesa. Ou alguém na free agency, né? Temos alguns nomes aí na free agency, principalmente na secundária. Eu sempre tenho aquele nome específico na secundária que a gente já fala desde o começo do ano.
Mas perguntar para vocês, cara, se existe uma possibilidade de troca, e novamente, se você fosse da família Jones e pudesse opinar ali, falar assim, vovô, vamos fazer essa troca aqui? Gustavo, quem você traria? Não precisa ser um nome, né? Mas porque a deadline já tá se aproximando. Mas quem você traria para, quem sabe, mudar a cara dessa defesa e tentar de alguma forma salvar ainda a temporada de 2025? Pô, eu vou fazer igual o pessoal, já cheguei a ouvir pessoas falando, vamos utilizar. Eu trabalho com análise de dados, eu trabalho com inteligência artificial. Então, porra, usa essa ferramenta que você tem nas mãos para trabalhar e desenvolver alguma coisa. Só nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu gerei um prompt aqui de algumas coisas e eu trouxe, não tem, linebackers não tem nenhum, até dos que eu acho que são plausíveis, porque nenhum time que está brigando ali por pós-temporada trocaria. Se trocasse, ia ser um valor muito caro e eu acho que não tem essa necessidade toda. Mas eu listei aqui, ó, 6 jogadores de times que hoje eu não entendo que estão assim tão brigando por pós-temporada e que 2 deles são agente livre já agora em 2026 e os outros entre 27 ou 2028, né? O Hendricks, o Arthur já tinha falado, mas só para frisar aqui, um defensive end aí, ele é agente livre já agora em 2026. Então, os Bengals com a lesão do Burrow, para mim já carta fora do baralho. Então, poderia bater na porta deles, não seria uma primeira ou segunda rodada para ele vir, era basicamente questão contratual. Um cornerback, o Denzel Ward dos Browns, agente livre a partir de 2027. Então, o contrato se encerra em 26, pode se exercer uma opção de compra e extensão. Mas por que não bater na porta dos Browns lá também, aquele eterno looping deles de rebuild? Eles adoram aumentar a quantidade de escolhas, né? O Jesse Bates, safety dos Falcons, é um pouco mais difícil, mas os Falcons também estão nessa reconstrução, adorariam ter escolhas para o próximo ano, também agente livre 2027. O Minka, como tu já tinha trazido também, e o Jaquan Brisker, que é lá acho que é do Titans, se eu não me engano, né? E lá no Titans também tem o Jeffrey Simmons lá. Só que aí é um pouco mais difícil, né? Porque a gente trouxe o Kenny Clark, que renovou com o Oza, seriam para quê? 3 defensive tackles, né? Mas, pô, traz o Hendricks da vida, reforça a sua secundária. Você tem nomes aí que você vai gastar, basicamente, pagar renovações contratuais. E aí você já dá mais técnica também para o seu time jogar. Eu estou aqui vasculhando a linha de linebackers e middle linebackers aqui, e daqui a pouco eu retorno pelas opções. Mas hoje, um Hendrickson e um Mika, cara, que a gente já vai bater essa tecla, o próprio Denzel Ward, para mim, já mudaria bem o patamar da nossa defesa. E para você, Arthur? Eu acho que, realisticamente, eu acho que são poucas opções, igual o Gustavo falou aí, porque Dallas está numa situação bem no limite. Se a gente perde no próximo domingo, a gente, em vez de ser um time que vai trocar por alguém, vai ser um time que vai acabar disponibilizando algum jogador para troca, porque a temporada basicamente vai ter acabado. Então, assim, eu acho que o próximo jogo é um divisor de águas nisso. Eu acho que um linebacker é a maior urgência do time. Eu acho que no Saints tem o Demario Davis, que eu acho que ele poderia vir, poderia contribuir, que pior do que os de Dallas ele não é, e vai ser bem barato a troca. E eu acho que a secundária precisa de ajuda, principalmente no safety. Eu acho que o Minka é um bom nome. Hoje os Ravens dispensaram o CJ Gardner-Johnson. Não sei até que ponto ele chegaria para ajudar, mas é um agente livre, então assim, não ia custar nada além do contrato e seria um contrato mínimo de veterano. Então, não são muitas opções no meu ponto de vista. Eu acho que os nomes que o Gustavo falou aí, eu concordo com todos, então qualquer um desses que vir vai ser perfeito. Eu acho que hoje eu vi um torcedor dos Bengals falando sobre o Trey Hendrickson, que o time não tem intenção nenhuma de trocar ele, a não ser que seja uma escolha de primeira rodada. Então acho que não vale. Você vai pagar uma escolha de primeira rodada para o cara jogar 6 meses. Então é inviável. Então eu acho que
esses poucos nomes que a gente falou aqui são as únicas opções. O Arthur, eu fui atrás aqui da listagem de linebackers, né? Cara, olhando aqui por cima, né, ó, o Tremaine Edmonds, lá dos Bears, pô, um cara de 27 anos aí, agente livre em 2027. O próprio Demario Davis, 36 anos, ele é agente livre agora em 2026, então talvez rolaria uma troca. TJ Edwards, do Bears também, 2028. Um Logan Wilson da vida, 2028. O que eu falei no último podcast, né, o Jordan Brooks, em 2027, a gente livre lá dos Dolphins. O Sherwood do Jets, né, que tá todo mundo falando dele, ele é agente livre agora em 2028, é um cara de 25 anos. Por que não se pensar gastar uma escolha alta num cara como esse? O Jets já colocou que vai trocar alguns jogadores, porque a temporada já não tem, eles não disputam nada, né? É esse jogador que o Gustavo falou e um outside linebacker, Jermaine Johnson, só que eles estão pedindo uma escolha de primeira rodada por ele. Então o Sherwood, não existe. Cara. Então, mas o Sherwood, você analisando friamente, é um cara de 25 anos, ele tem mais 3 anos de contrato pela frente aí. Tá bem, eu vi alguns jogos dele, é uma das poucas peças que se salvam lá no Jets, mas aí entra aquela coisa, a gente vai desperdiçar, igual o Arthur traz, se a gente perde domingo, que eu acho que a gente vai perder domingo, eu acho que se não mudar da água pro vinho, a gente vai perder todos os jogos até o final da temporada, exceção ao jogo do Giants, que sempre é o Giants, ainda mais jogando em casa, mas a gente vai desperdiçar um ataque top 10 dos Cowboys desde a era Deck. Então, será que não compensa a gente de fato colocar a mão no bolso, fazer uma troca pagando caro por um linebacker de fato? Mas uma coisa é pagar o Demario Davis com 36 anos nas costas. O Sherwood da Vilda com 25 anos para a posição do linebacker, pô, o cara tá no auge da carreira. O cara aí não tem pelo menos aí uns 5 anos jogando em alto nível. Você dá uma primeira escolha de draft, ainda mais a gente tem duas, sei lá, dá dos Packers, que provavelmente vai ser uma escolha, hoje no atual momento, uma escolha mais alta do que a nossa, mais para final de primeira rodada do que a nossa. Será que a gente vai encontrar um linebacker pronto já de primeira rodada no final da primeira rodada do ano que vem? Eu acho que uma troca é necessária. Eu acho que se o jogador, eu digo assim, troca cara é troca pro jogador ruim, né? Se o jogador for bom, vale a pena pagar caro. Então, se esse jogador do Jets, por exemplo, eu estaria de acordo com essa troca por ele tranquilamente. E só para deixar para os ouvintes, né? Só deixar um negocinho aqui na cabeça da galera e deixar de vocês também, mas vocês não precisam responder, para a gente já falar sobre o próximo jogo da semana contra o Commanders. Mas, se o Dallas Cowboys daqui a pouco ver que a gente não vai para frente de alguma forma e já vai ter o retorno do Lamb e tem o Ferguson jogando bem, por que não trocar o George Pickens para algum time necessitado? Por que não? Pode ser que Dallas não renove, né? Pode ser que Dallas venha com... deixa o cara sair e receber uma escolha compensatória. Claro, pode ser que na cabeça do Cowboys a escolha compensatória seja maior do que o que a gente pode conseguir via troca, né, no meio da temporada. Pode ser, mas acho que é um negocinho para deixar aí, uma pulgazinha para deixar atrás da orelha de por que não tentar fazer uma troca boa pelo George Pickens, visto que a gente não vai para frente mesmo e ele já não vai, dificilmente ele estará aqui em 2026 conosco. Mas agora, né, domingo que vem, dia 19 de outubro, semana 7, não é mesmo? Semana 7, jogo contra o Washington Commanders. É na casa do Commanders ou é na casa do Dallas Cowboys, que eu já esqueci essa parte, que eu não sei bem. Joguem nos Cowboys, né? Foram dois jogos Isso, fora ótimo. de casa. Então jogo em Cowboys, às 5h25 da tarde, claro,
vai ter transmissão da ESPN 2 ou 3, mas vai ter transmissão da ESPN, além do Game Pass. Também estaremos aqui para passar raiva pelo YouTube do Blue Star Brasil ao vivo, como sempre, de lei, né, às 5h25. E, cara, nós enfrentaremos o Dan Quinn, né, novamente, que foi o nosso coordenador defensivo. É o primeiro jogo do Dak Prescott enfrentando o Dan Quinn, porque das outras vezes quem jogou foi o Cooper Rush e o Trey Lance nas últimas 2 oportunidades. Então é a primeira vez de Dak Prescott enfrentando o Dan Quinn. E não só o Dan Quinn, né, cara? A gente tem diversos ex-Cowboys no time de Washington, né? O center, eu já esqueci o nome do center, Biadish, Armstrong, eu acho que deve ter mais alguém lá, ou tinha mais gente. Então é uma partida para relembrar a galera, né? Conhecer, ver antigos amigos. E a gente viu que o jogo corrido do Washington, né, cara, tem o calouro lá, o Brisket, sei lá, Emery, 3 nomes do o running back do cara. E, Gustavo, você acha que depois de ver essa partida pífia contra Rico Dowdle, você acha que a defesa corrida do Dallas Cowboys vai ter alguma capacidade de parar esse jogo terrestre do Commanders? Eu tenho uma dica para quem joga fantasy. Escala de Samuel, escala o running back titular, running back reserva. O Jadon Daniels pode colocar, se tivesse como colocar como capitão para pontuar mais, pode escalar, porque se o ataque a gente vai ter que fazer 50 pontos, porque a defesa vai tomar pelo menos seus 40. Vai ser um jogo bem difícil, e a nossa defesa não vai parar. Se não tiver mudança, hoje é terça-feira, até domingo, uma mudança drástica, não vai mudar, não vai fazer diferença nenhuma. E a gente vai perder. Arthur, você tem algo que ver que seja possível de Dallas fazer para a gente ter mais uma vitória, né? Porque acho que no momento nós estamos 1-1 dentro da divisão, né? Perdemos o Eagle, mas vencemos o Giants. Eles perderam essa semana, né, contra o Chicago Bears, mas ainda assim estão na frente da gente na nossa divisão, né? Eles estão 3-3, nós estamos 2-3-1. E querendo ou não, se a gente ainda tem a mísera expectativa de vencer, de chegar nos playoffs, é importante vencer um rival de divisão. Então, assim, você acha que Dallas tem alguma capacidade ou que Dallas consegue fazer para vencer esse jogo? Eu acho que é só um único caminho, é o ataque pontuar todo drive. Acho que se a gente conseguir voltar a correr bem com a bola, gastar muito tempo e conseguir fazer o touchdown em todo drive ou em 90% dos drives, eu acho que a gente tem uma chance. Porque eu não acredito que a defesa vai ter um plano para parar um ataque de Warriors. O ataque deles é muito dinâmico. Eles têm 2 running backs bons, o quarterback deles corre bem com a bola, lança bem a bola. Então, assim, tem o Deebo Samuel, que sempre joga bem contra Dallas. Então, é um jogo que as chances de Dallas vão passar pelo ataque. Eu acho que, do jeito que o ataque está jogando, a gente ainda tem que ter uma esperança, mas o problema é que toda vez a defesa entrar em campo, vai ser um desastre, vai ser vexame. Sinceramente, eu não vejo a nossa dupla de linebackers conseguindo parar o time de Washington. Então, eu acho que para Dallas vencer, vai ter que fazer mais de 40 pontos. Acho que essa é a maior complicação, né, cara? O ataque vai ter que ser 100% herói nessa partida, porque... E assim, qualquer erro do ataque vai ter muita gente cobrando ataque. Isso que é a maior loucura, pelo menos para mim. Né? A gente vai estar... No último jogo, o ataque teve 2 punts e no fim tinha vários torcedores culpando o ataque por causa daquele último drive. Não dá, cara, lógica, não dá para culpar o ataque. Beleza, na última jogada ali, no último drive, tá, a chamada a gente entende que não foi legal, mas só chegou, o time só chegou vivo naquele último drive porque o ataque jogou muita bola. Porque era um erro que assim, a gente vê todo o time acontecendo
sempre tendo 1, 2 campanhas, às vezes até 3, mas times bons, assim, ofensivamente, pelo menos 1 ou 2 campanhas com um turnout ali com chamadas porcaria. E a gente só chegou vivo naquele último drive, naquele instante, porque o ataque estava indo bem ali o jogo inteiro. Então, culpar o ataque, culpar o deck, Peyton Roda, Schottenheimer, o Javonte Williams, o L, seja lá quem for, cara, para mim é muita malcaratice, para mim olha que eu sou ainda a favor de talvez no ano que vem draftar um quarterback calouro, dependendo da situação, treinar no banco do deck, no final do ano talvez trocar por questão de ciclo, mas para mim é um hater caçar engajamento ou coloca uma melancia no pescoço, porque daí talvez você consiga algo mais contundente, cara. Não dá. Qualquer pessoa que criticou o ataque domingo pode me esperar na saída da escola que a gente conversa. Cara, eu acho que... Diga aí, Arthur. Não, é que, assim, teve várias pessoas que falou isso, né? E eu pensei, assim, alguns torcedores criticaram o deck, o ataque, principalmente o Schottenheimer, por causa do jogo e da defesa. Só que aí o dono do time vai lá hoje e meio que dá a entender que não vai ter uma troca do coordenador defensivo, porque foi uma escolha dele, não foi escolha do head coach. Então, assim, a gente não tem como nem cobrar isso do Schottenheimer. Ainda tem essa questão, né? Eu vi algum tweet ainda comentando assim, você não vê nenhum jogador de defesa dando uma entrevista em defesa do Matt Eberflus. Só o Jerry Jones. Então, é muita cara do que... muita cara de, tipo, o vestiário tá rachado, o vestiário ninguém gosta do Eberflus, sei lá, cara, não dá... sei lá, o pessoal da defesa tá muito puto ainda por conta da troca que aconteceu antes da semana 1, ficaram bravinho, sei lá, cara. Então pega o boné e sai. Fala, não quero mais, não vou, fica com esse tipo de coisa, cara. Pra minha opinião, é só um cara que hoje joga na defesa. Vou pegar o exemplo de Diggs. Ele tem um contrato bom, renovado ali e tal, um bom número. Aí ele fala, porra, beleza, ele não consegue desempenhar também o futebol que ele sabe jogar. Ou saberia, acho eu, né? Então, até ele para barganhar, sei lá, se chega no que vem o Cowboys corta ele, hipoteticamente, chega no que vem corta, ele vai perder algum dinheiro. Até ele para renovar, para conseguir um contrato, sei lá, em outros times, para barganhar um valor, o cara vai levar, pô, você jogou, ó, você tá vindo sendo jogador da pior defesa da liga, como é que você tá pedindo esse valor aqui? Eu quero ganhar top 5 cornerbacks da liga. Pô, mas você jogou, sua defesa era pior. Como é que você tá exigindo um valor de contrato mais alto aqui, sendo que você... eu jogava sozinho. Você não jogava sozinho, amigão. Você desvaloriza tudo, cara. Então, o jogador de defesa ali, eles mesmos estão se autodepreciando se estiverem fazendo isso também. Não dá para jogar culpa só no Eberflus também, que a gente entende que é o principal culpado. Mas os jogadores também não dá para passar a mão na cabeça. E eu acho que já dá para finalizar também sobre isso, porque já reclamamos demais, falamos demais, né? E já vimos que, cara, vai ser super difícil vencer essa partida também contra o Washington Commanders, né, cara? Mas já, Arthur, já pensando nessa partida então contra o Commanders, qual que seria o seu placar e a sua bold dessa partida? Hoje eu estava olhando algumas estatísticas do time e pensando em alguma maneira que Dallas poderia vencer, aí veio uma bold, eu até vi um vídeo no Twitter e a bold veio na minha cabeça na hora. A minha bold é que Dak vai ter 7 passes para touchdown e Dallas vai ganhar de 54-49. Rapaz, cara, eu acho que eu nunca vi Dallas fazer esse placar. Chegar essa quantidade de pontos. Já pode ter acontecido, mas não lembro de cabeça. Mas muito boa. Porque o recorde da liga é 7 touchdowns, né, do Peyton Manning. Então, acho que o Dak vai igualar esse Dak vai ter que ser herói. E você, Gustavo? Eu não vou falar, só para pegar esse gancho, quando a gente fala de fazer muitos pontos, né? Quem que é a melhor defesa da liga jogando esse ano e reestruturou completamente a defesa?
Na minha opinião, os Broncos, certo? E quem é uns 2, 3 anos atrás tomou acho que 60 ou 70-0, 70 alguma coisa dos Dolphins? Os Broncos. Será que foi 70, uma coisa assim, né? Uma coisa de uns 2, 3 anos. Eles iam recomeçar. E tinha, o Surtain já estava lá, tá? Alguns dos jogadores que estão jogando hoje na melhor defesa da liga estavam lá já. Então, quem sabe os Cowboys não tá na hora de fazer algo assim nessa questão. A minha bold é que a gente ganhar o jogo já seria bold óbvia, né? Mas como a bold é que a gente toma menos de 30 pontos dos Redskins e não vai ter nenhum jogador deles com mais de 100 jardas, seja de passe ou corrida. Bom, bom. Ó, eu vou botar 37-30 pro Dallas Cowboys e que tanto o Blend como o Diggs vai ter uma pick six. Tá, eu não coloquei meu placar. Meu placar é que a gente perde o jogo de... A gente perde o jogo aí de, sei lá, 40-30. Porque a defesa dos Commanders é muito melhor que a dos Bears. Por mais que eu confie muito no nosso ataque, vai ser difícil fazer muito mais que 30, 35 pontos, ainda mais o ataque tendo que ser muito ousado ali, muito precisando toda hora fazer touchdown, não só field goals, pensando em ganhar no jogo. Então a gente perde o jogo de 40-30. Bom, bom. E cara, antes de finalizar, né, semana passada nós não tivemos, mas voltamos com as perguntas, né, o serviço de atendimento ao Cowboys, né, o nosso saque, com perguntas dos torcedores pra gente responder aqui, né, mas então, vamos começar. A primeira, já não é pergunta, mas é o Ivo Noronha falando que como o Commanders perdeu domingo, segunda-feira, né, se a gente ganhar deles, ainda fica vivo pros playoffs. Vocês acham que ficam vivos? Gustavo. Acho que sim. Acho que sim, fica vivo, mas aquele vivo respirando por aparelhos, né? Eu quero que o time fique vivo. Né? Quero que o time fique vivo, tendo ações para que possa competir de fato nos playoffs. Ficar vivo por ficar vivo, melhor morrer agora e acabar logo o sofrimento. Não, realmente. Além disso, Marcel F. Raiz perguntou: já Jadeveon Clowney está de passeio em Dallas e até quando o Eberflus fica no time? A pergunta de 1 milhão. O Clowney, ele veio para ajudar principalmente a conter o jogo terrestre e desde que ele chegou, Dallas não conseguiu mais parar o jogo terrestre. Então, eu acho que o tempo dele tinha que ser bem curto igual do Eberflus, mas não vejo nenhum dos dois saindo nessa temporada, não. Aproveitando, cara, já aí pro Gustavo, o Arthur Arantes, grande abraço, Arthur, um conhecido meu, perguntou, ele não viu os 2 últimos jogos, mas o que mudou pra gente ceder tanta jarda pra running back nessas 2 partidas, cara? O que mudou que eu acho que o que não estava muito bom de clima no vestiário e na defesa, só piorou nas 2 últimas semanas. Não foi... Porque não teve lesão, não teve... O pior que teve, o Sandborg, que era horrível, ele tá fora, não jogou esse último jogo. O Murray, horroroso. Acho que o que mudou, talvez, os outros times entenderam que não precisa passar a bola jogando contra os Cowboys, só correr. Tanto que domingo foi isso. O treinador dos Panthers lá, ele olhava e falou, pra que eu preciso passar a bola? É só eu correr, que toda hora eu consigo 4, 5 jardas por carregado, então é só correr. Então acho que a leitura dos times adversários estão entendendo cada vez mais a deficiência que a gente tem. O Marcos Lopes no Twitter, né, perguntou se vocês acreditam que mesmo com todos os problemas da defesa, ainda podemos sonhar com os playoffs ou partiu o draft de 2026, Arthur? Eu acho que já partiu o draft. Eu acho assim, ó, que eu ainda não desisti completamente, porque eu ainda tenho aquela esperança, né? Eu ainda tenho aquela chance do Jerry Jones fazer alguma troca maluca para ele não ficar com o ego ferido, né? Porque hoje em dia tá parecendo que o Jerry Jones ele tá querendo mais ganhar a narrativa da troca do Mike do que ter um time que ganha jogo. Então, eu acho que a chance de playoffs passa por Dallas vencer todos os jogos dentro da divisão e vencer mais alguns 2 ou 3 aí fora. Então, acho que
chance ainda tem, porque tá muito cedo na temporada, mas a gente já tá na UTI. O Everton Cândido, né, perguntou se quais tipos de ajustes poderiam vir da comissão técnica, mas acho que a gente falou já disso, né, cara? Quem sabe mudar o estilo de marcação de zona para man-to-man. Eu acho que principalmente isso, né? Fora acho que essa mudança de estilo de defesa não tem muito, porque acho que falta capital humano também, né? Para ter uma melhora. E já pensando nesse capital humano, o Diego Alves perguntou se a gente trocaria por um safety e um linebacker de alto nível. A gente também acho que comentamos agora, né? O Gustavo trouxe esses nomes e vocês dois falaram que sim, fariam algum tipo de troca para melhorar a defesa. Então, acho que já está meio respondido o Diego Alves. O Cleison, campeão da Libertadores, que é corintiano, igual o Gustavo, perguntou, já vai para você também, Gustavo. Tá cedo para ter saudade do Al Harris, que era nosso técnico de secundária? Primeiro que esse Cleison que você fala é o Cleison mesmo? Você tá de sacanagem? Cara, não, infelizmente não. Ah, tá. Não, e ele não é corintiano. Ele é botafoguense, perdão. Olha só, cara, o cara vai xingar o estagiário no Twitter e no Instagram ainda. Então, cara. E ele é amigo do chefe. Ele é amigo do chefe no Twitter. E ele ainda é amigo então, do chefe no Twitter. Ainda BO, cara. Ainda BO, se bem que os botafoguenses e os corintianos se dão bem, não são problemáticos uns com os outros, não. Cara, eu não tenho saudade até do Mike Nolan, velho. Quiçá do Harris. O Harris ainda é outro nível. Então, quando eu digo, eu tenho saudade de ter o 0, eu já tenho -1 agora, o que era 0 já estava excelente. Então, tenho saudade de todo mundo, velho. Concordo com você. O Everton também, né? Everton Cândido ainda perguntou outra coisa. Cara, como é possível ter o melhor ataque e a pior defesa da liga? É o tipo de coisa que não se explica. Acontece no Dallas Cowboys, cara. Não sei quanto tempo o Everton é torcedor do Dallas Cowboys, mas é aquele tipo de situação que acontece no Dallas Cowboys, entendeu? Como que pode ter isso? Ninguém tem a mínima ideia, mas acontece, né? Acontece. O que o Arthur falou, né? O Gustavo Augusto, cara, a gente tem muito Gustavo por aqui, né? Mas falando que o Eberflus é um Césio 137 puro, que os jogadores de defesa são ruins, e aí ele falou do Scott, né, ter mandado 2 screens, acho que na última drive, provavelmente, e, cara, acho que a gente já meio que falou sobre isso, que no final das contas, o ataque ainda é o que tá mais salvando as vitórias, ou que a gente consiga chegar próximo de vencer, seja contra o Eagles, seja contra o Bears, seja esse jogo contra o Panthers. Se não fosse o ataque, a gente não estaria num placar próximo que poderia ter vindo com uma vitória de alguma outra forma. Então, assim, eu entendo a galera reclamar do Scott, o estilo de chamada de jogada, mas se seu time precisa pontuar em todas as drives, é porque tem um problema do outro lado da equipe. E por fim, para fechar, a pergunta do nosso queridíssimo Gabriel Platt, que perguntou se a solução de curto prazo para a defesa, se existe uma solução de curto prazo para a defesa que não envolva demissão, né, do Eberflus, e lógico que ele mandou um beijo para a careca do Gustavo. Vinícius ficou tão emocionado aí para ler mensagem do Plat que até gaguejou, cara. Cara, Você viu? o Plat, acho que ele conhece muito mais que Cowboys que a gente, pelo menos experiência e sofrimento ele teve. Já na parte de futebol ele já perdeu um pouco esse sofrimento, né, nos últimos anos, mas nos Cowboys ele tem sofrido bastante ainda, igual a gente. Cara, a curto prazo que não envolva demissão, o Jerry Jones colocar a giromba dele na mesa no vestiário, só com a parte defensiva, colocar o Eberflus conta, sabe aquela coisa que hoje em dia tá na moda, né? 1 conta 30 conversando, sei lá, um cara que gosta de azul conta 30 que não gosta de azul. Então acho que colocar o Eberflus na cadeira, o Jerry Jones do lado dele e todos os jogadores de defesa e lavar a roupa suja, o que está acontecendo, o que eu fiz, o que eu não fiz, desculpa se eu te chamei de bananão, desculpa se eu não te paguei o almoço. Cara, eu acho que a única ali seria talvez a questão psicológica e tentar, não falam tanto da mudança de mindset, até falei difícil agora, né? Um mindset positivo, co-criar coisas diferentes. Então, eu acho que hoje, se não envolver demissão do Eberflus,
e chegada de outros jogadores, é trabalhar o psicológico e colocar à prova todo esse monte de coach que surge de tudo quanto é canto. Vamos melhorar. Se alguém chegar em mim e falar, você vai ser goleiro da seleção, cara, pode ser o Cortella, eu não vou conseguir. Então, talvez contratar o Cortella americano para falar com os caras lá, sabe? Eu acho que o principal problema é o Eberflus. Eu acho que sem a saída dele é difícil. Eu vi uma estatística que dos últimos 6 anos, a defesa de Dallas teve entre as 5 piores em 3 anos e no top 10 em 3 anos. Nos 3 anos que ela foi top 10, foram os 3 anos do Dan Quinn. Aí, quando ela foi entre as 5 piores, foi sem ele nos últimos anos. Então, assim, um bom coordenador defensivo faz muita diferença. E Dallas, atualmente, é o pior da liga. Exatamente. Eu tenho uma pergunta antes da gente acabar. Se o deck nosso ataque, continuar jogando nesse nível, não tiver nenhuma troca, a gente não trocar nenhum jogador nosso para outro time, eu acho que a gente vai continuar perdendo jogos. Existe a possibilidade de ele estar na corrida do MVP, corrida do MVP estando fora da pós-temporada, ou esquece, cara? Isso não existe. Mesmo ele sendo capaz, ele liderando estatísticas de passe para touchdown, menos interceptações, jardas. O Joe Burrow teve isso na última temporada e não foi MVP. Eu acho que o prêmio do deck já está definido. Se a defesa não melhorar, ele não disputa o MVP e vai ser o Comeback Player of the Year. Vai ser tipo um prêmio de consolação. Assim, que não tem nenhum sentido ser Comeback Player of the Year pro deck. Não machucou, não vem de lesão, cara. Eu acho muito estranho. O deck perdeu a metade da última temporada por lesão. Ainda assim, não, Arthur. Para mim é tipo um Comeback Player of the Year, é o cara que, sei lá, não jogou a última temporada inteira, sei lá, teve uma lesão de ligamento, alguma coisa, estourou um tendão, alguma coisa, e volta jogando muita bola. Seria até uma justiça, porque acho que foi em 2023 ou 2022. Não, foi 2021, que ele lesionou em 2020, que ele quebrou a perna em 2020, voltou em 2021 jogando muito bem. E quem ganhou o prêmio foi o Joe Burrow. Então eu acho que também vai ser um prêmio para compensar isso. Acho que vai ser algum prêmiozinho de consolação, realmente. Mas antes de finalizar, algum de vocês dois tem uma última palavrinha a dizer sobre o Dallas Cowboys ou sobre qualquer outra coisa? Senta e chora. Tá difícil. Tá complicado. Arthur? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo, assim, a minha expectativa para esse jogo e para o restante da temporada, eu até fiz uma projeção de vitórias pensando no atual momento. No atual momento, eu vejo Dallas vencendo mais 2 jogos, que é Giants e Raiders, que vai vencer o Geno Smith, e os Giants, que a gente sempre vence o Giants. Então, se não houver uma mudança drástica, eu acredito. E eu achei interessante uma coisa que eu reparei, que eu vi algumas entrevistas pós-jogo. O ataque estava muito cabisbaixo, muito derrotado. Mesmo em outras derrotas, eu não vi o ataque com esse comportamento. E em alguns outros times que um lado da bola era muito melhor do que o outro, chega um momento da temporada que o lado que está indo bem desiste e passa a jogar de qualquer jeito. Então, assim, se não houver uma mudança, eu acho que o time vai conseguir piorar. Até porque, né, cara, a gente deixou o Panthers com uma drive de 6 minutos para finalizar o jogo e que, cara, se a defesa conseguisse parar de alguma forma, que tivesse 2 minutos sobrando, a gente teria uma chance ainda com o ataque jogando do jeito que tá. A gente poderia, de alguma forma, ter uma possibilidade de vencer, né? Então, eu entendo o ataque ficar cabisbaixo porque você tá fazendo a sua parte e o outro lado do time não tá fazendo a dela e com isso só empilhando derrotas, né? Então, acho que dessa forma a gente vai ficando por aqui. Novamente, 5h25 no domingo, horário de Brasília. Eu sei que Dallas deve perder, eu sei que Dallas tá nessa nhaca, mas, cara, vem acompanhar com a gente aqui no YouTube do Blue Star Brasil.
né? Vamos assistir esse jogo juntos de alguma forma, né? Então convido todo mundo que for ouvir ou assistir esse podcast a estar com a gente, comigo, com o Gustavo, com o Thiago, né, 5h25. Além disso, se você quiser ser um apoiador do Blue Star Brasil, é só clicar lá, apoia-se/Blue Star Brasil, que você já encontrará o nosso link, será o primeiro que vai aparecer ali no seu agregador de pesquisas, né, no seu buscador de páginas do vulgo Google, mas não queria falar porque não está patrocinando a gente. Mas acho que fora isso, o que resta dizer é que é uma temporada que vai ser bem sofrida pro Dallas Cowboys. Então, vamos ficando por aqui. Até domingo e semana que vem com o próximo episódio de podcast. E sempre Go Cowboys!